Iniciamos agora o nosso terceiro módulo, o nosso curso de florais etéricos xamânicos. E nesse módulo, nós iremos conhecer o que são os florais etéricos. Então, os florais etéricos são uma terapia inovadora e extremamente simples. Através de comandos mentais, é feita a canalização da energia diretamente na água. Cada corpo físico, hoje na Terra, contém inúmeras enfermidades que são causadas pelos excessos e também pelos desequilíbrios, sejam eles emocionais ou mentais. E os florais etéricos vêm atuar nesses planos, trazendo o equilíbrio vivido. Através do mecanismo de canalização de energia, é possível fazer esses florais, tanto de forma presencial ou à distância, sem precisar de conhecimentos ou de manusear elementos materiais. Precisa-se apenas do comando mental do praticante, que foi iniciado no sistema e que recebe uma autorização do universo e dos diversos elementos para manusear as energias harmônicas que irão restabelecer o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Toda doença, a gente sabe que ela tem início ali no corpo mental, emocional, espiritual, energético, e quando isso não é tratada nesses níveis, reflete-se no corpo físico, ocasionando assim as doenças que a gente já conhece, né? Quando nós nos sentimos bem, realizados e felizes, nós estamos em equilíbrio com tudo e conseguimos transmitir aos nossos semelhantes somente bons fluidos e boas energias. Porém, com os acontecimentos da vida, às vezes nós precisamos de um pouco de ajuda para alcançarmos este equilíbrio e seguirmos em frente. Então, muitas vezes, aquele início de depressão, aquela ansiedade, aquela apatia, ela acaba se manifestando, se ela não sofrer nenhuma intervenção, acaba se manifestando em uma doença no corpo físico, né? Então, os florais, eles vão ajudar nesse sentido e eles vão intervir, trazendo harmonia e equilíbrio para o corpo mental, espiritual, emocional, para que o desequilíbrio que nós tenhamos nesses corpos não se manifestem no corpo físico. Então, esses florais, né, eles foram disponibilizados, foram canalizados pela mestra Leilani Castro, e onde através das energias dos animais de poder, né, os totens que nós vimos na última aula, eles são espíritos benevolentes que utilizam de uma roupagem de animais para nos auxiliar, ficando ao nosso lado por toda a nossa vida, para tratar males de aspecto físico, emocional e mental. Então, cada animal do poder nos traz um tipo de energia para determinado malefício, que é chamada medicina do animal pelo xamanismo. Então, canalizados e testados através de um longo estudo, os florais etéricos formam um conjunto que possui a essência dos animais de poder, os totens. Também tem o floral Resgate de Alma, que é um floral emergencial, e o floral Roda da Cura, que é um floral mestre, que podem ajudá-lo a administrar as pressões emocionais do dia a dia. E aí cada um dos florais nós vamos ver na sequência aqui do curso. Cada floral é indicado a uma emoção ou uma situação específica. Ele pode ser tomado de forma individual ou misturado de acordo com o que estiver sentindo. Então, algumas pesquisas recentes sobre as emoções e o sistema imunológico reforçam o ponto de vista de que a saúde emocional e a física estão relacionadas. Na verdade, elas não estão só relacionadas, né, mas elas são complementares entre si. Então, cada vez mais, peritos médicos, né, concordam que uma mente saudável garante realmente um corpo saudável. E os florais, eles podem ajudá-lo a controlar os sentimentos, as emoções e aproveitar melhor a vida. A mestra Leilani, ela é praticante de rituais xamânicos há muitos anos. E em suas vivências, levaram a fazer o conteúdo desse sistema, canalizar esse sistema. E esse sistema foi canalizado a partir dos mentores espirituais.
E nessas vivências, a mestra Leilani descobriu seu animal de poder, o urso, que ficou ao lado dela até a conclusão de todo o sistema. É um sistema muito lindo que traz muita comunhão com o todo, com o universo, com a nossa Mãe Terra, e que a gente já vai conhecer já na continuidade aqui. Então, sobre os florais, tá? Algumas perguntas frequentes sobre os florais. Qual a duração do tratamento? A gente fala que, de modo geral, para que você surta um efeito prolongado, que você note uma grande mudança do equilíbrio energético, né, uma elevação desse padrão vibratório, é preciso ao menos 3 meses de tratamento. Porém, dependendo da pessoa, você já percebe uma melhora quase que imediata, uma melhora em pouquíssimos dias de tratamento, tá? Mas no geral, de forma geral, tenha em mente que você irá precisar aí de 3 meses, pelo menos 3 meses, para notar realmente uma grande mudança, tá? Isso tudo vai muito da permissão da pessoa em receber, em estar aberta ao tratamento. A gente sabe que a cura começa sempre pela pessoa que está sendo atendida, né? O terapeuta, ele pode dar as ferramentas, ele pode acompanhar durante o caminho, mas o primeiro passo é sempre de quem está sendo atendido. Existe alguma contraindicação sobre os florais? Não existe nenhuma. Todo mundo pode fazer uso do floral, inclusive crianças, bebês, gestantes, idosos, não tem contraindicação para ninguém. Existem uma diferença de dosagem, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente na aplicação. Animais e plantas também podem receber o floral, também já tem a dosagem para animais e para plantas. Os florais xamânicos só não são recomendados para utilização em ambiente, tá? Diferente de outros florais, como por exemplo florais etéricos dos 7 raios cósmicos, ele é um sistema de floral que trabalha junto com a fraternidade branca e que pode ser aplicado em ambiente. O xamânico não, tá? Ele é para pessoas, animais e também plantas. E quem pode indicar, né? Quem pode prescrever o floral? Somente pessoas que foram canalizadas com essa energia, que passaram pelo processo de iniciação. Por que isso? Por que é importante ter essa iniciação? Porque é uma manipulação da energia. Se a pessoa não passa pelo processo de sintonização, ela não recebe a autorização energética para que ela faça essa manipulação de energia. Ela não tem o consentimento dos mestres e mentores que canalizaram, que desenvolveram esse sistema para a sua utilização. Então, algumas diferenças, né, com outros sistemas de florais tradicionais. Então, a primeira diferença que a gente pode ressaltar é que não precisa manusear flores físicas. O que nós precisamos é apenas da água. A gente sempre recomenda que seja uma água mineral ou filtrada, né? Que em segundos ativamos os florais. Basta ali o comando mental, a boa vontade, a vontade de contribuir com o próximo, para que os florais seja ativado diretamente na água. Então, os testes realizados, né, mostraram que em poucos dias, ou no mesmo dia, em alguns casos, os florais já atuaram. A segunda diferença que a gente pode pontuar é a canalização de energia realizada através da iniciação. Então, no floral tradicional, como por exemplo o floral de Bach, não tem um sistema de iniciação, porque não é um floral energético, né? É um floral físico. Então, você precisa ter o curso do floral de Bach, você precisa aprender a manipular, você precisa aprender a prescrever, a dosagem, o veículo, que aquele floral será manipulado em uma farmácia específica e a pessoa irá consumir como medicamento. O floral etérico funciona mais ou menos da mesma forma, tá? O consumo dele é como se fosse um medicamento, tem prescrição de dosagem, tem tempo de utilização, porém a única coisa que você precisa é uma ativação energética e por isso precisa passar pelo processo de iniciação.
Os florais, né, cada partícula dele atua em um aspecto puramente sutil, capaz de mostrar através de sonhos, mensagens do inconsciente, o setor da sua vida que irá precisar de harmonização. Então, este aprendizado pode levar alguns dias, enquanto você está lá consumindo o seu floral, aflorando os bloqueios emocionais, pensamentos, e com a persistência do praticante em tomar os florais, se consegue compreender, assimilar e aprender com a situação e se harmonizar com ela. Então, ele atua no nível sutil, no nosso corpo energético, emocional, espiritual e mental. Então, é muito comum até algumas pessoas relatarem que aflora alguns problemas, às vezes uma situação que ela já nem lembrava mais, ela volta a pensar naquilo. Algumas pessoas passam pela catarse no início do tratamento de floral, porque ele está trazendo os bloqueios que nós temos, né? Que muitas vezes nós guardamos lá no nosso inconsciente, ele traz isso à tona para que aquilo possa ser visto e na sequência ser curado, né? O que a gente não reconhece, a gente não muda, a gente não transforma. Então, é assim que ele vai atuar, tá? Ele vai atuando, vai aflorando muitas vezes os bloqueios emocionais, ele aflora alguns pensamentos, mas com o uso ali de pelo menos os 3 meses, né? Com esse uso contínuo aí do tratamento, a gente vai conseguindo compreender, vai tendo uma nova luz, uma nova perspectiva sobre aquela situação, assimilar, aprender com a situação, e aí a gente consegue se livrar daquele bloqueio, gerar harmonia em todo o nosso ser. Agora, na próxima aula, nós vamos ver as 71 essências, né, 71 florais que compõem o sistema e a energia que isso irá gerar. Até o próximo módulo.